Segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Salve Maria, aleluia. Mês de maio que entrelaça-se aos dias pascais, nos dá mais motivo para ver a Virgem como um monumento escatológico. O que quer dizer isso, Padre? Quero dizer que na Virgem realizam-se todas as promessas de Cristo. Tudo que foi prometido realiza-se. Ela é a criatura salva, é a criatura a quem o Papa dedicou seu pontificado, São João Paulo II, com o título Tuta Pulcra, toda bela. Não se trata de uma simples beleza física, não sabemos nem bem qual era a aparência física da Virgem Maria, nem nos interessa necessariamente, mas sabemos da sua beleza, da estética espiritual da Virgem. Primeiro, nós não conhecemos, nem eu, nem quem me ouve, alguém sem pecado original. Tente imaginar a grandeza e a beleza de uma mulher sem pecado original. Tente imaginar a gravidez do Filho de Deus. Quanta beleza em tudo isso. Tente imaginar, é por imaginação, mas guiada pela arte, que nela os traços do futuro já estão plantados. Como seremos, ela já fora. Por isso Jesus não hesita, moribundo na cruz, e entregar a ela a igreja. É tão tristezinho nossos pobres irmãos cristãos e protestantes rejeitarem-na. É muito estranho. O próprio Lutero não o fez, porque era um padre, mesmo desviado. Era um monge agustiniano. E nós sabemos que padres leigos cristãos são devotos da Virgem Maria. E mais ainda, no caso dos clérigos, somos defensores, disseminadores desta maravilha que é a devoção e a veneração à Virgem Maria. Pois bem, nessa segunda-feira, nós voltamos ao Evangelho do domingo passado. São João, capítulo 14, 15 a 21. Na sexta-feira, começávamos a explorar as palavras de Jesus e as primeiras que encontramos no início e quase no fim da unidade é: Jesus estabelece uma relação íntima entre os seus mandamentos, a quem ele diz meus, e o amor. É muito importante dizer isso aos apóstolos, já que Judas instaurara e se tornara antimodelo de apóstolo. O apóstolo é alguém que ama a Cristo e nos ensina esse amor. Existe algo tão importante na vocação dos bispos. Não me interessa a opinião política dos bispos em nada. Nada mesmo. Seja para um lado, seja para o outro. Me interessa a doutrina ética que sai de seus lábios, a doutrina da revelação, a moral, isso me interessa. Me interessa que o bispo seja um sinal do amor eclesial a Cristo. Por isso estamos todos, eles e nós, sujeitos aos mandamentos de Cristo. O Cristo restaurou pela obediência aquilo que Eva perdera pela desobediência, diz o prefácio litúrgico sobre a Virgem Maria. O falimento do amor é a desobediência aos mandamentos. Não tenha nenhuma dúvida disso. Quando você examinar sua consciência, não existe um cristianismo free. A proposta malévola da modernidade, através do individualismo, do iluminismo, foi afirmar que somos autônomos de Deus. Podemos amar a Deus, mas Ele lá e nós aqui.
Deus pode existir, dizem eles, até pode existir, desde que não interfira, já que a história, para este pensamento, é imanente, é o campo aqui de baixo, é a vida e as suas circunstâncias materiais. Por isso é muito estranho quando a gente vê a aventura de padres e leigos, bispos, envolvidos com a teologia da libertação, com o seu imanentismo, o seu aparente apelo ético, ajudar os pobres. Mas ele é insano se ele não está vinculado à pureza da transcendência cristã, vinculada em Cristo. Significa que no cristianismo a humanidade é objeto de uma pregação na qual a condição da humanidade é a condição do sucesso dessa pregação, que em nós a dimensão terrena e espiritual, conjugadas mais distintas, elas nos levam ao progresso integral da nossa dimensão humana, que é a salvação religiosa. Num segundo momento, nós temos o primeiro anúncio do Espírito Santo. A Páscoa tem como horizonte a concessão do dom escatológico do Espírito Santo. Agora os apóstolos, depois de 50 dias de catequese pascal do ressuscitado, começam profundamente a converter-se ao significado da cruz. Todos os primeiros anúncios de São Pedro, desde o capítulo 2, como nós já ouvimos nos domingos passados, eles estão vinculados a essa reviravolta mental. Aqueles a quem matastes, aqueles a quem elevastes na cruz, Deus o ressuscitou e o constituiu Senhor e Messias, juiz de todos os povos. Por ele, pela sua morte, que é desígnio inefável de Deus, que é magnificência de Deus previsível, nós fomos salvos. São Pedro, usando o Antigo Testamento, dirá: por suas chagas fomos salvos. Por isso, há um Espírito que é a revelação plena da Trindade, com a revelação e a doação do Espírito Santo como pessoa. Quando se estuda esse texto, o pronome relativo ao Espírito Santo é pessoal. Não é isto, mas este, ekeinos, este. É muito claro essa decisão. Vejam a inteligência do geógrafo. O Espírito Santo não é algo como os judeus entenderam o Espírito Santo, algo de Deus dado a nós. Não, o Espírito Santo é alguém, pessoa divina no mistério da Trindade. Com a doação do Espírito Santo, o Cristo completa a sua revelação. Cristo é o revelador da Trindade. Primeiro nele, depois fora dele, o Pai e o Espírito Santo. E ele vai descrevendo, primeiramente ele chama o Espírito da Verdade outro defensor, que é um outro título grego do Espírito Santo, Paráclitos, parakaleo significa falar junto, e em latim a tradução de São Jerônimo, óbvia, é advocatus, aquele que é chamado a falar próximo. Era a regra do jogo no helenismo, na civilização helênica e romana, que nenhum acusado fosse ao tribunal sem um advocatus, sem um paráclito, visto que o direito romano, e até hoje vale, ou deveria valer, considera todo o réu inocente até que se prove em contrário. Mas ainda ele diz que o Espírito da Verdade, sob o título de Paráclito, deve permanecer para sempre conosco. O dogma vai chamar inabitação. Quando fomos batizados, foi retirada o nódulo do pecado original,
fomos lavados, limpos, purificados, e agora temos a marca, somos VIP, temos a marca da Trindade. Esse é o dado mais importante. E eu quero terminar, para amanhã continuar a falar. Ele diz algo sobre o Espírito Santo, mas com um aposto negativo. Quem é o Espírito da verdade? Aquele que o mundo não pode receber. É um tema interessante. Não é espírito do mundo, mas é o Espírito do ressuscitado nos cristãos.